Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 25 de agosto de 2018. O Brasil e o futebol. Cláudio Chames, em sua coluna Grita Brasil, é publicada às quintas, diz: só se fala em Copa do Mundo. Então, para não perder o momento, vamos falar de futebol, mas dentro de outro contexto. Alguns podem não gostar, mas não precisa tirar as crianças da sala. Mas gostaria que tentassem, pelo menos, olhar a questão sobre outro prisma. Gosto de futebol, mas confesso que não estou nada empolgado com essa Copa como estava na Copa de 82. Acho que estou em outro momento e o país também. Se pudesse escolher, mudava a Copa de ano. Senhoras e senhores, em virtude do péssimo momento que o Brasil e talvez o mundo estejam passando, a Copa está adiada. Minha empolgação nos Jogos do Brasil é zero. Zero a ponto de até cochilar no sofá da casa da minha mãe. Mas conversando com psicólogos e chamando por Freud no divã, cheguei à conclusão de que estou em crise. Uma crise existencial totalmente ligada à total falta de expectativa sobre o que virá num futuro bem próximo. Quando o país, e as pessoas, irão acordar e perceber que daqui a pouco vamos ter que sacar o título de eleitor e decidir nossos próximos 4 anos, mas que, na verdade, se tornam um pouco mais, caso a próxima escolha seja a péssima escolha? As contas dessas péssimas escolhas são sempre pagas em décadas e sempre fico com a impressão que continuamos devendo e pagando. Parece que a Copa enfeitiça as pessoas e faz com que elas pensem sempre no próximo jogo e se vai acabar sendo feriado ou não. Acho isso tudo muito triste. Descontem um pouco minha total falta de empolgação, mas nem tanto. Por favor, com equilíbrio. Então, outra coisa que tem me incomodado muito, e agora podem jogar as pedras, é o comportamento de certos jogadores. Mas um em particular, Neymar. Neymar é um jogador excepcional, um gênio com a bola, mas acabei vendo, no comportamento dele em alguns lances, o retrato do nosso país. Mas calma, isso não é só uma opinião minha e somente isolada. Tipo, o escrevinhador deve ter bebido muita Coca Zero e isso afetou seu julgamento. Alguns jornais destacaram o talento do Neymar com a bola e de interpretar. No jogo contra Costa Rica, a simulação do pênalti me deixou até constrangido. Na mesma hora, publiquei no meu Twitter papelão do Neymar. Triste querer ganhar o jogo assim. Foi digno de um Oscar, na verdade um Emmy. Naquele momento vi o Brasil sendo mostrado ao mundo. Com o jeitinho de querer ser malandro, se dar bem diante das lentes do mundo. O que é mais triste ainda, ele não precisava. Ele tem talento com os pés. Já no jogo contra o México, apesar de ter acontecido pisão, achei extremamente exagerada a cena de Neymar se contorcendo como se tivessem quebrado seu tornozelo. Enfim, não gostei do que vi. Nada justifica o pisão desleal, mas nada justifica o que talvez Neymar, inconscientemente, tenha tentado. Eu acabo vendo em cenas assim, um pouco do nosso país. O lado podre do nosso país. É difícil tentar explicar em palavras essa minha associação, mas ao mesmo tempo é tão fácil ver que palavras nem são necessárias. Agora, o que mais quero é que essa Copa do Mundo acabe, que voltemos logo à nossa dura e triste realidade. Jorge Essen escreve um estudo inédito realizado pela consultoria Brand Analytics, empresa ligada a Milward Brown Optimor, um dos maiores grupos de pesquisa do mundo, revela o que os brasileiros pensam do país.
Se o Brasil fosse uma pessoa, a principal característica, aquela que se vê logo de cara, seria desonestidade. Segundo Dulce Critelli, professora de filosofia da PUC de São Paulo, os resultados da pesquisa demonstram que grande parte da população não confia nem no país nem no compatriota. No clássico Raízes do Brasil, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, ao falar do homem cordial, destaca igualmente o que chama de personalismo do cidadão brasileiro. No Brasil, diz Holanda, as pessoas cultuam o mérito pessoal, cada um por si, em vez do trabalho coletivo. Isso realmente corresponde à realidade. Olhemos para o lado e pensemos bem: a maioria das pessoas de nosso convívio é desonesta. Elas querem levar vantagem sobre nós. Ou, como se diz, querem nos passar a perna, nos enganar, ludibriar, dar o cano. Desde a proclamação da República, construída sob os anseios dos valores da ordem e do progresso, até os nossos dias, ainda não nos ajustamos rigorosamente à honradez e à honestidade. Os brasileiros, ressalvadas as honradas exceções, necessitamos modificar a cultura da desonestidade, a fim de que nossa pátria progrida em ordem. Até porque, enquanto prosseguirmos conectados à tradição do corrompido jeitinho, o futuro desta pátria estará comprometida pela desordem e decadência geral. No cinismo das vis tendências desonestas, trouxemos abaixo alguns cenários e práticas dos trágicos jeitinhos, a fim de que avaliemos se nos identificamos ou não como protagonistas. Vejamos, são os conterrâneos que furam a fila de carros em frente do colégio para pegar os filhos, ou que colocam a viatura na vaga reservada para deficientes idosos nos estacionamentos dos hospitais, supermercados, shopping. Compatrícios que furtam toalhas, roupões, talheres e outros utensílios de hotéis, clubes, repartições públicas, etc., aos que surrupiam sinais de internet e TV a cabo do vizinho, que oferecem dinheiro propina para subornar o policial, a fim de fugir da multa, que não emitem nota fiscal ao cliente, que não declaram imposto de renda, que bolam doenças para fraudar o INSS. Aos conterrâneos que falsificam carteirinha de estudante para meia entrada, que assinam a folha de pontos do colega, que compram produtos pirateados, que não restituem troco recebidos a maior, que batem o ponto pelo colega, que compram diplomas falsos para participação em concursos públicos e, mais comum ainda, aos que recorrem a falsos atestados médicos, para justificar ausências mais prolongadas no trabalho. Não haverá futuro promissor para um país com uma sociedade assim estruturada. É urgente uma higienização moral, aproveitando o momento histórico que estamos atravessando no Brasil, para que sejam exaltados os valores da ética cristã e consagrada à honestidade. É inconcebível um espírita desonesto. Um seguidor fidedigno do Cristo e de Kardec tem que ser fiel ao Evangelho e aos princípios que a doutrina dos Espíritos impõe, e ter noção de que honestidade é prática obrigatória para todo ser humano, principalmente para um espírita cristão. Cabe-nos viver e exemplificar a honestidade no lar, na vida profissional, nos negócios, na política, na administração pública, bem como nas outras situações, consultando sempre a consciência, onde estão inscritos os códigos da lei de Deus. O Brasil será um país bem-sucedido se cada compatriota banir da própria cultura o conspurcável jeitinho brasileiro. Esta foi a crônica do Amanhecer de 25 de agosto de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.